Sanji ainda não despertou o Haki do Conquistador. Diferente do Luffy e do Zoro, ainda falta um único ingrediente: a autoconfiança. A verdade é que o Sanji já é um rei, ele já tem o verdadeiro potencial do Conquistador. Palavras que o Gabão disse que nesse momento tão importante ecoam em sua mente. Mas o que significa ter o potencial, mas ainda não o ter atingido? Um tema constante do personagem, em especial com suas lutas mais sérias pós-timeskip, é que ele não tá lutando apenas contra seus adversários. O Sanji tá em uma constante batalha consigo mesmo. O seu último grande confronto individual foi contra o Queen em um ano. Uma luta onde derrotar o Brachiosauro Biônico não era nem o seu foco principal. Na verdade, o pânico de ter se tornado um monstro como seu pai e seus irmãos, alguém sem empatia, tomado pelo Genis Germa, entregou muito do dilema que ele vive agora e provavelmente sempre viveu. Gaban tomou o lugar de mestre e revelou algo para o Sanji que ele provavelmente já sabia, mas nunca realmente absorveu. Você carrega o hábito perigoso de se menosprezar. E olhando para trás, essa é a maior força e a maior fraqueza do personagem. Sanji carrega uma empatia sem limites e é capaz de estourar qualquer limitador para proteger aqueles que ama. Porém, ao mesmo tempo, ele se enxerga como descartável, preferindo se sacrificar do que aceitar a ajuda dos seus amigos, caso isso os colocasse em risco. Esse tema está conectado diretamente ao conceito de rei em One Piece. Enquanto Luffy sabe que não pode alcançar seus objetivos sem a ajuda dos tripulantes, a cena icônica do capítulo 90, onde ele grita com Arlong que não sabe cozinhar, nem usar espadas, nem navegar, nem mentir, por isso sabe que não poderia sobreviver sem a ajuda dos seus companheiros. Bom, isso deixa tudo mais claro. Mas para o Sanji o problema não é reconhecer suas próprias limitações, e sim aceitá-las sem culpa. Ele ama seus companheiros e faria tudo por eles. Em um ano, vemos ele aceitar a ajuda da Robin sem medo, mas internamente ele ainda hesita, não por egoísmo, mas por culpa. Crescendo como príncipe, Sanji se recusa a se tornar rei, e agora que ele amadureceu, as cicatrizes do seu passado ardem como nunca. Hoje vamos entender o porquê do Sanji não ter alcançado ainda o Haki do Conquistador e exatamente os limites mentais que ele vai ter que quebrar antes de quebrar a cara do Killingham e finalmente se tornar um rei capaz de tornar Luffy rei dos piratas. Fala galera, nós somos os Chapéus de Palha, eu sou o Derek, e se você curte os vídeos e o nosso trabalho, deixa o like, se inscreve, clica no sininho e simbora para mais um vídeo. O desenvolvimento do Sanji é fascinante e a escrita de One Piece extremamente sofisticada. O Sanji sempre conseguiu se superar ou se sacrificar para proteger os outros, mas em Elbaf isso não é o suficiente. Enfrentando Killingham, um cavaleiro de Deus, a única técnica capaz de pará-los é justamente uma que ele ainda não possui, o Haki do Conquistador. Então, para conseguir seu objetivo de proteger as crianças, salvar as mães de Elbaf do desespero de ver seus filhos tomados novamente, ele precisa superar seu pior inimigo, ele mesmo. O Sanji não se enxerga como rei e o motivo é exatamente por ter sido criado como um príncipe. Como acompanhamos em Whole Cake, ele é filho da linhagem real Germa, um dos 4 príncipes herdeiros do trono ocupado por Vinsmoke Judge. E o problema tá todo aí. A interação no capítulo 839 encapsula perfeitamente o dilema, o porquê do Sanji ainda se recusar, ou no mínimo hesitar internamente, a se tornar rei. Depois de um jantar tenso, seu irmão Niji começa a caçoar da comida, dizendo que vai jogar tudo no lixo porque comeu um chocolate delicioso. Vendo a reação indignada do Sanji, que considera seus irmãos nobres, mimados e patéticos, ele resolve convocar a cozinheira Colette para humilhá-la perante o seu irmão pirata. É aí que o Sanji explode. Depois de evitar que um prato atinja seu rosto, ele ainda come os restos do chão e elogia a comida da Colette. A diferença de valores é muito profunda. Tudo que eles fazem agride tudo que o Sanji aprendeu e valorizou por sua vida. As lições do Zeff, as memórias da sua mãe Sora e também sua vivência como pirata. Tudo aquilo que fazem, tudo pelo que vivem vai contra cada um dos meus princípios. Mas a conversa não acaba aí. Shide, o gêmeo mais velho, descarta a revolta do Sanji, simplesmente dizendo que não entende como o cérebro dele funciona. Nobres foram feitos para agir como nobres.
A única pessoa agindo vergonhosamente aqui, Sanji, é você. Logo em seguida, Judge concorda, dizendo que Neji está agindo perfeitamente, enquanto Sanji precisa disciplinar seus pensamentos distorcidos. É um abismo em comportamentos e valores, quase como se fossem duas espécies diferentes. Mas, no mundo de One Piece, é exatamente isso que Oda representa quando coloca nobres e pessoas comuns em conflito. Ter crescido com esse tipo de privilégio distorcido, que muitas vezes voltou contra si como abuso, acabou fazendo com que ele tivesse um asco supremo por reis e nobreza, que usavam o seu privilégio para sempre subjugar os outros. Ter crescido com esse tipo de privilégio distorcido, que muitas vezes voltou contra si como abuso, acabou fazendo com que ele tivesse um asco supremo por reis e nobreza, que usavam esse privilégio para subjugar os outros. E essa é a raiz do seu dilema. Como se aceitar rei, como se tornar rei, se a realeza representa tudo aquilo que ele detesta. Isso fica muito bem representado em Wano quando Sanji se depara com Traje Germa. Mesmo usando algumas vezes e se tornando Stealth Black, até atingindo um dos seus sonhos infantis de ficar invisível, no fim, ele rejeita o poder científico para se manter verdadeiro ao que acredita. Mas eu acredito que isso mostrou também imaturidade por parte do Sanji. A sua dificuldade de compreender que suas crenças e seus valores não mudariam aceitando o traje, usando algo útil que veio de uma origem ruim, acabou limitando seu potencial naquele momento, mesmo que os seus próprios genes de Germa tenham despertado automaticamente, como o próprio exoesqueleto quando ele toma alguns golpes do Queen e aparece depois todo torto. O que eu enxergo é que o Sanji, por ter tanta dificuldade de se compreender, de se aceitar sem culpa, muitas vezes muda o foco para fatores externos, tanto positivos quanto negativos. Positivos quando ele tenta ajudar ou se sacrificar pelos outros. Negativos quando ele foca em algo sem autonomia, como o Traje Germa, para justificar os seus medos pessoais. E também, claro, seus valores. Até a resolução do combate ainda revela como Sanji é incompleto psicologicamente, quase como uma justificativa anterior ao porquê ele não pode atingir ainda o patamar de rei. A gente sabe do passado doloroso do cozinheiro. Eu acredito que, seguindo a narrativa, esse ainda é o seu grande calcanhar de Aquiles. No combate contra o Queen, o Sanji constantemente duvida de si. Quando ele começa a perceber que suas habilidades do fator de linhagem Germa afloraram, isso o prejudica imensamente no combate por medo de perder suas emoções. Mais importante ainda, por medo de se tornar como seu pai e seus irmãos. Na psicologia, o medo de virar alguém como o seu próprio pai ou algum familiar abusivo é um fenômeno relativamente comum. Portanto, eu acredito que o dilema do Sanji seja algo que Oda escreveu e que possa ser sentido intimamente por diversos leitores. No caso específico do cozinheiro, o medo de perder suas emoções está diretamente ligado ao medo de perder a memória da sua mãe, pois, claramente, vem dela aquilo que ele mais ama em si, que, coincidentemente, são qualidades ligadas ao cuidado de outros. Então, enquanto Sanji é apenas uma criancinha, lutando para aliviar a dor da sua mãe, se arriscando a cozinhar, passar por chuva e frio e fazer de tudo para que ela sorria, Sanji, como adulto, não consegue se enxergar completo sem o seu lado materno. Por isso, as habilidades de Germa são um tabu tão grande para o seu psicológico. É a comprovação de que ele pode deixar de ser como a sua mãe, ter que reviver o luto da sua perda, mas agora de uma maneira ainda mais profunda, perdendo as memórias da pessoa que ele mais amou e que deram significado para a sua personalidade. Em termos de nível de poder, eu acredito que o Sanji poderia ter superado o Queen mais cedo e com mais facilidade. Mas, de novo, naquela luta, o seu passado agiu como seu maior oponente. Outra coisa que passa um pouco batido, mas que eu também notei, é que o Sanji só consegue realmente seguir em frente no combate em paz quando ele pede ajuda ao Zoro. Isso por si só não é ruim, pelo contrário, pode ser uma grande virtude, mas da maneira que acontece, abre dúvidas para o seu próprio desenvolvimento em direção ao Haki do Rei, como se fosse mais um quebra-mola no caminho. Pelo seu apego ao amor da sua mãe e pelo asco que sentia pelo pai, o Sanji se vê entre duas direções. Ou manter sua personalidade e possivelmente morrer sem se tornar capaz de ajudar o Luffy por limitações em combate, ou entregar completamente suas emoções e se tornar um soldado da ciência frio, capaz de derrotar o Queen,
porém no fundo, perder tudo que sempre acreditou. Como muitas vezes se mostra em One Piece, a resposta não estava nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, estava em si. Para se tornar capaz de lutar, ele decide pedir ajuda para o Zoro, e é nesse momento que eles fazem o Pacto da Morte. Caso o Sanji se torne um monstro sem personalidade e sem emoções, Zoro o mataria, sem perguntas. O espadachim não entende muito bem, mas acaba concordando. Só que, refletindo sobre essa decisão, isso não é o Sanji de novo se sacrificando, se retirando como prioridade caso as coisas não saiam da maneira ideal para os seus companheiros? Ele caminhou muito desde o Sanji que abandonou a sua tripulação para protegê-los em Whole Cake, mas as dúvidas e a hesitação de alguém que se coloca para baixo ainda estavam lá em Wano. Com a garantia que o Zoro mataria caso ele não pudesse ser verdadeiro ao que acreditasse, Sanji finalmente derrota o Queen, alguém que no combate representa todos os fantasmas da sua família e também da tecnologia Germa, psicologicamente e bem fisicamente. Mas essa vitória ainda deixou uma lacuna no seu desenvolvimento pessoal. O Sanji não se viu capaz de sozinho se enxergar como rei. Mesmo o Ifrit Jambro, sendo uma técnica que aliava sua paixão aos seus avanços tecnológicos, ele precisou da garantia do Zoro para seguir o combate. E agora estamos acompanhando em tempo real a distância em combate dos dois. Não acho que foi à toa que as páginas antes do dilema do Sanji no último capítulo, o Oda colocou o Zoro mostrando confiança total no seu parceiro, garantindo ao Sommers que o Kirihan estaria morto se enfrentasse o Sanji. Por querer se tornar o espadachim mais poderoso, o Zoro precisa acreditar em si sem hesitação. Um caminho que passou até por ele abandonar completamente a sua vaidade quando se ajoelhou perante o Mihawk para aprender e superar seus limites. Mas o Sanji ainda hesita. Talvez, por seu grande sonho ser encontrar o All Blue, ele ainda não tenha se enxergado como alguém no topo sozinho, em nenhum aspecto. Mas agora o dilema é mais claro do que nunca. Se Sanji não se reconhecer como rei, ele nunca poderá ajudar Luffy a se tornar o rei dos piratas. Sozinho, o Sanji precisa abrir mão dos traumas do passado, superá-los e enxergar seu próprio valor. Como alguém constantemente moldado a ajudar os outros, pela sua empatia e seu amor, essas qualidades também podem se tornar grandes vilões quando não encontram equilíbrio. Eu acho que o Sanji sofre uma espécie de síndrome do impostor, não por não enxergar suas próprias qualidades e reconhecê-las, mas por não conseguir se sentir útil quando não está servindo o propósito de alguém, cuidando, ajudando, fazendo sorrir. A sua maior força também se torna a sua maior fraqueza. E é justamente por isso que agora contra o Kilihan, mais um personagem que representa tudo que ele mais odeia no mundo de One Piece, a avareza e a arrogância dos nobres, dos dragões celestiais, ele vai conseguir ir além e finalmente despertar o Haki do Conquistador. Mais cedo no arco, quando o Kilihan fez um comentário discriminatório contra o Jinbe, o Sanji respondeu diretamente, de novo, reconhecendo o quão baixo o pensamento dos Tenryubitos são. Não faltam motivos nessa luta para ele se motivar a proteger os outros, mas agora, pela primeira vez, vamos torcer para o Sanji lutar por si e atingir os objetivos que ele verdadeiramente precisa alcançar para então sim ajudar todos ao seu redor. A ideia de que, salvando, amando e protegendo a todos, você se tornará feliz e protegido é falsa. Talvez o Sanji não tenha chegado a essa conclusão ainda, mas ninguém mais quer ver ele se sacrificando. Todos querem crescer juntos e atingir seus objetivos na tripulação, como reis, lado a lado. Esses são os Chapéus de Palha e essa é a tripulação do Imperador Luffy, composta por metafóricos reis benevolentes, capazes de se sacrificar e amar, mas sem nunca perder as virtudes que os tornam verdadeiros reis em One Piece. Dito isso tudo, o Sanji para mim tem um desenvolvimento mais incrível, mais maravilhoso de todos os Chapéus de Palha. Claro, cada um tem sua particularidade, mas ver o Sanji crescer e ver esse caminho bem oposto aos tradicionais heróis do Shonen que a gente tanto acompanha, pra mim é maravilhoso. E o Sanji, a cada nova saga, mostra como ele parece ter uma profundidade infinita, que se relaciona à nossa vida real, mas que ao mesmo tempo é absolutamente fantástica e absolutamente One Piece. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, acompanha a gente, curte aí que tem sempre mais conteúdo chegando.
Segue a gente no Instagram, estamos postando Reels lá, tem coisa boa aparecendo. E é isso. Obrigado, Alanzito, pela edição. Um beijo, um queijo. Valeu! Pode palha secreto. A Copa do Mundo é insana. Tomamos sarrafo da Noruega, né? Haaland, pô, os caras têm tudo. Os caras têm educação, saúde, direitos humanos, economia, e a gente nem mais bola tem, pô. Aí é muito duro. Aí é muito complicado. Mas tudo bem, faz parte. A Argentina continua sofrendo, sofrendo e passando, né? Dando um pouco de inveja nos brasileiros. Também faz parte, né? Eu gosto de continuar vendo o Messi aí se superando e atingindo novos recordes, é maneiro. Mas foi um grande duelo contra o Salah. E essa Copa do Mundo em valor de entretenimento tá altíssima. Tá qualidade máxima. É isso, galera. Vejam lá o Dom Podcast, né, que eu apareci essa semana, meio mal-humorado, sofrendo com o Brasil. E é isso. Vamos tá aí junto. Mais anúncios estão por vir. Pode parecer secreto. Um beijo, um queijo. Valeu!